Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. A Conferência Nacional de Educação, CONAE 2024, convocada pela Presidência da República, encerrou-se recentemente, marcando um momento significativo na construção do futuro educacional brasileiro. Com o lema Plano Nacional de Educação 2024-2034, Política de Estado para assegurar a educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável, a conferência colocou a educação popular no centro das discussões, reconhecendo-a como um pilar essencial para uma sociedade baseada em igualdade e práticas responsáveis. Neste contexto, a educação popular emerge como uma ferramenta indispensável para incorporar as demandas reais da população na formulação de políticas educacionais. No Sintese, erguemos nossa bandeira como aliados intrínsecos dessa causa. Reconhecemos que em nossas mãos repousa não apenas o poder de negociar melhorias nas políticas educacionais, mas também uma responsabilidade maior como guardiões do futuro. Por isso, empreendemos nossa força para assegurar tanto a melhoria da educação quanto a participação ativa de todos. E nós vamos falar mais sobre isso no programa de hoje. Então, não saia daí. Está no ar TV Sintese. Mas antes de falarmos mais sobre educação popular, que tal dar uma olhadinha no seu direito? Vem aí o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Olá, professores e professoras. O programa de hoje será direcionado aos aposentados e pensionistas do Estado de Sergipe. Hoje traremos informações importantes sobre um assunto que tem gerado dúvidas e preocupações quanto a uma perda de salário para este grupo de profissionais. É verdade que tem diversos grupos de WhatsApp, especialmente os de professores aposentados e pensionistas, que estão circulando áudios e mensagens sugerindo a busca por advogados para reivindicar uma perda salarial que ocorreu na alteração da lei em março de 2022, na qual incorporou a regência de classe e outros direitos aos vencimentos. É importante esclarecer que o Sintese já ingressou com uma ação coletiva representando todos os professores, questionando que esta lei resultou em perdas salariais para a categoria do magistério estadual, especialmente para aqueles aposentados e pensionistas. O processo já está em trâmite na Justiça. No seu último movimento, o juiz solicitou uma perícia técnico-contábil para comprovar que todos os professores foram impactados pela lei e que houve claramente perdas salariais. É importante destacar que não é necessário buscar outro advogado para entrar com essa ação. Recomendamos procurar a assessoria jurídica do Sintese para maiores esclarecimentos. Um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. A luta do Sintese por melhores condições de trabalho e respeito aos direitos adquiridos ecoa pelos 4 cantos do Estado. Cansados de negativas e de ver direitos que são essenciais para suas vidas e subsistências serem violados, professoras e professores de Carmópolis fizeram uma vigília em frente ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em Aracaju, na última segunda-feira, dia 5, às 8 horas da manhã. A categoria lá de Carmópolis vem sofrendo com os parcelamentos de férias, parcelamento de 13º, né? Ano passado foi dividido para 4 vezes, esse ano para 3 vezes. Essa negação de direito vem constantemente, então o professor está sofrendo, né? E o professor desde 2020 não tem nenhum reajuste, enquanto o salário mínimo está tendo um ajuste, mas a gente está só sobre negação de direito lá em Carmópolis.
há uma negativa de direito com relação à atualização do piso salarial, que no 2022, 2023, e a prefeita, né, o vice-prefeito, já concedeu entrevista assim, FM de Carmópolis, dizendo que não pagará agora o percentual de piso desse ano, que é um percentual mínimo de 3,62. Com relação às nossas negociações, a prefeita Esmeralda quase não senta na mesa conosco, representantes do Sintese. E geralmente as negociações ficam entre os secretários de administração, de finanças e a secretária de educação e com o vice-prefeito. Muitas escolas estão com banheiros terrivelmente sem estrutura para que se funcione. As salas de aulas, os quadros estão péssimos. Hoje, com esse calor súbito, né, que a gente está passando não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil, as salas de aula, os ventiladores estão de péssima qualidade, quebrando todo dia, e os alunos ficam com calor. Então, assim, a merenda também, né, não atende aos requisitos desejados, porque muitas vezes é um copo de suco com biscoito, é um mungunzá, é um arroz doce, só apenas um dia que se há uma refeição mais equilibrada, e a gente pergunta, para onde vai o dinheiro da merenda? Professor Roberto Silva, a gente já inicia fevereiro com essa luta aqui em frente ao Tribunal de Contas, professores e professoras de Carmópolis. O que a categoria espera a partir desse ato do TCE? Veja, nós já fizemos no início do ano a notificação ao conselheiro Luiz Alberto sobre essa realidade do município. Estamos vindo aqui cobrar uma ação emergencial, né? Foi agendado para terça-feira às 10h30 uma audiência com o conselheiro. A gente entende como importante o ato, porque a gente sai com a audiência marcada para debater a triste realidade do município, que é esse cenário de atraso no pagamento da atualização do PIS e negação de direitos do magistério, e o cenário de abandono da educação. Então a gente espera, com esse movimento que nós estamos fazendo junto ao tribunal, vamos fazer junto ao Ministério Público também do município, para que efetivamente a gente tenha uma outra educação, um outro olhar para a educação do município, porque há uma política deliberada da prefeita Esmeralda de negar os direitos, né? A política deliberada de abandonar a educação. E a gente entende que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, precisa atuar para que reverta essa realidade. A prefeita, de forma deliberada, nunca atende o sindicato, agenda as audiências e desmarca no dia, nunca recebe o sindicato, o que a gente entende que é uma sinalização de que não quer dialogar para construir uma saída. Por isso a gente espera a intervenção do Tribunal de Contas do Ministério Público para que a gente encontre essa saída a partir desses órgãos que têm o poder de punir quem não cumpre a lei que é garantir o direito à educação às nossas crianças. Está em cartaz em nosso Cine Resistência de hoje o documentário O Começo da Vida. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. O Começo da Vida, um olhar sensível e revelador sobre os primeiros anos de vida. Este documentário brasileiro nos convida a mergulhar na essência da infância, explorando a importância crucial desse período na formação das crianças. Ele destaca como a educação infantil molda o futuro de toda uma sociedade. Prepare-se para se emocionar e refletir sobre o poder transformador dos primeiros passos na jornada da vida. Para assistir, você não paga nada. Basta ir ao YouTube, colocar o nome do documentário, O Começo da Vida. Divirtam-se enquanto aprendem. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Como eu disse em nosso editorial de abertura, agora nós vamos tratar sobre educação popular. Esteve em Sergipe para falar aos dirigentes do Sintese sobre esse tema o assessor aposentado da CUT, educador popular no Instituto Cajamar e que hoje atua no CEPS, Centro de Educação Popular do Instituto Sede Sapientiae, Ranulfo Peloso. E nós
É claro, fomos lá para acompanhar. Assim como na vida, né, a luta sindical também necessita de conhecimento. E você só pode lutar pelos seus direitos quando você os conhece, quando você toma consciência. O nosso momento histórico nos exige cada vez mais solidificar aquilo que já é princípio do sindicato, que é a educação popular, mas principalmente não apenas o falar, mas o executar. O que o Ranulfo ele vem trazer para a gente é exatamente essa concepção que é muito importante para o exercício do diálogo que o Sintese faz com sua base. Ranulfo está aqui em Aracaju para participar, para facilitar uma formação para os dirigentes do Sintese. E aí a gente deu ali uma roubadinha nele para vir conversar, bater um papo aqui com a gente sobre educação popular. E você que é professora, professor, que participa das atividades do Sintese, é um termo que tenho certeza que você já escutou, seja nos nossos congressos, conferências, nas nossas cartilhas de educação. Então, professor Ranulfo, vamos assim, para quem não conhece, para quem não sabe o que é, vamos explicar para o pessoal de casa o que é educação popular. Pronto. Primeiramente, então, eu queria dar um grande abraço a todas as pessoas que estão assistindo e participando, de alguma forma, nessa conversa. Começa que a educação popular é uma grande conversa, onde eu parto do princípio, Luana, que eu não estou conversando com uma coisa, estou conversando com uma pessoa que tem um acúmulo, e também eu tenho um acúmulo. E aí eu falo, tu fala, nós dialogamos. Quando perguntaram uma vez diretamente ao Paulo Freire o que ele entendia por educação popular, ele sem muito rebuscado, sem muito enfeite, ele falou assim, olha, educação popular são todos os esforços de organização, de mobilização, de capacitação, que preparam as classes populares para o exercício do poder que necessariamente devem conquistar. Com isso, ele queria dizer que a educação popular, ela não te enche a cabeça, ela desperta o potencial que você já é. Agora, você às vezes não tem consciência de que você já é uma potência. Então, a educação popular desperta e você se assume. Tanto que ele dizia que ninguém conscientiza ninguém. É a pessoa que, por causa do meio onde vive, dos desafios que enfrenta, ele desperta e se assume como um protagonista, como um artista, como um ator político para atuar na realidade. É a busca pela emancipação de sujeitos. Numa sociedade em que vivemos, numa sociedade em que você quer treinar, sobretudo, os filhos dos trabalhadores para acordar, trabalhar, dormir e de forma obediente, é fundamental que se tenha essa consciência que a educação popular traz, não é isso, Ranulfo? Isso mesmo. Acho que você definiu muito bem, porque a educação popular, quando você falou assim, que ele veio para facilitar, nós temos até uma dificuldade com a palavra facilitar, porque a gente diz que o educador popular, ele adora fazer perguntas. Como um jornalista, provavelmente, ele gosta de fazer perguntas, assim que o Paulo Freire dizia, uma primeira coisa na educação popular é acolher o saber que você já tem. Ninguém é zero. Aquele negócio de dizer que a pessoa é tábula rasa, né? Que a pessoa uma folha em branco. É uma folha em branco. Não é uma folha em branco. Além da ancestralidade que ele traz junto consigo, tem toda a cultura do lugar, da religião, da experiência familiar que ele tem. Então, o educador popular, o que ele faz? Ele escuta, ele assimila, não significa que concorda, e por isso o Paulo Freire dizia problematiza. Então, o educador popular é aquele que faz a pergunta. Assim, para dar um exemplo mais claro, eu chego numa atividade e eu pergunto assim, o cachorro é o melhor amigo do homem, verdade ou mito? 99% das pessoas dizem que é verdade. Aí quando eu mostro meu braço assim, que foi mordido por um cachorro, eu disse, e por que ele me mordeu? Então eu estou problematizando, eu faço as pessoas pensarem por elas mesmas, exatamente o contrário do que você vinha caracterizando. Porque o que em geral,
as mídias daí, que estão da grande mídia, né? Ela quer fazer a cabeça das pessoas para elas fazerem um padrão de pessoa para exercer tal função como se fosse um novo escravo para poder produzir, né? Ranulfo, a gente aqui, né, um espaço de professores e, óbvio, a gente dialoga com toda a sociedade aqui através do TV Sintese. Mas eu queria falar agora especificamente, assim, do professor que está ali, no chão da sala de aula, né? A gente está falando aqui com professores da rede estadual, de ensino das redes municipais. Então, como que ele pode trazer para a sua realidade, para o seu chão de sala de aula, até para influenciar o projeto político, pedagógico da escola, a educação popular? Se a gente for ali botar essa mão na massa, como é que a gente pode realizar? Essa é uma pergunta que fizeram para Paulo Freire, e ele chegou a escrever um livrinho chamado Pedagogia da Autonomia. Ele diz: o sonho de uma sociedade é quando os trabalhadores forem o dono, vamos dizer, do governo, do poder. Mas nós não vamos esperar ter o poder nas mãos, tomar o poder, como se falava antigamente, para começar a fazer a educação popular. Então, o que ele sugere? Primeiro, que os professores possam fazer perguntas. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Disseram assim: os portugueses descobriram, vinha um navio, só andava com vento. De repente faltou vento e ele chegou no Brasil. Aí as pessoas começam a pensar, e aí chegaram a descobrir o Brasil estava coberto com o quê? Aí eu pergunto: quem inventou, por exemplo, a farinha? Quem inventou a rede, por exemplo? Aí as pessoas começam, mas aí começa a despertar que alguma narrativa aí foi feita para fazer a cabeça dele. Então tem que aproveitar aqueles momentos, aquelas horas extras, aquelas atividades fora do currículo, onde se possa fazer atividade em que as pessoas sejam criativas. Então, duas coisas que eu falei. Uma coisa é fazer com que as pessoas pensem sobre aquelas coisas que estão sendo afirmadas. Nós tivemos esse momento de perseguição da educação. Então, posto isso, né? E assim, tem pouco tempo que isso aconteceu no nosso país. Então, quais os desafios que estão impostos a partir dessa vivência que tivemos, a partir dessa tomada da extrema-direita no poder do Brasil, para a educação popular, para a formação de trabalhadores e trabalhadoras? Nós dissemos que foi muito importante ter mudado de governo. Mas nós saímos da boca do inferno, mas isso não significa que entramos no paraíso. Nós só vamos desenvolver isso se as pessoas com as quais nós trabalhamos elas se tornarem sujeitas. Ranulfo, muito obrigada. Uma aula aqui pra gente sobre educação popular. Muito feliz de ter tido essa oportunidade, de você ter tirado um pouquinho aí desse espaço na sua agenda para dialogar com a gente, com o nosso público, sobre esse tema tão importante, tão valoroso e tão valoroso para nós do Sintese, tão valoroso para a educação, uma educação de qualidade social e emancipadora para os filhos e filhas dos trabalhadores de Sergipe. Essa é a nossa luta diária. Muito obrigada, Ranulfo. Obrigado também. O TV Sintese deste sábado chegou ao fim. Porém, nós do Sintese continuaremos entrelaçando saberes e lutando por um futuro mais justo e plural, na esperança de uma educação que liberta e empodera. A gente se vê no próximo sábado. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite